Olá pessoal, eu sou o Diogo Cruvinel e esse é o Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e receber informações sobre temas relevantes da nossa sociedade. No minicast de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que são as patologias sociais, que englobam o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a misoginia e outros, a partir de um caso ocorrido recentemente e que ganhou repercussão nacional. No último dia 19 de novembro, foi realizada uma exposição na Câmara dos Deputados e, dentre as obras expostas, havia uma ilustração desenhada em 2013 pelo artista Latuf, na qual estava retratado um homem negro algemado e caído ao chão, vestido com a bandeira do Brasil e, ao fundo, um policial militar com a sua arma em punho ainda saindo fumaça, dando a entender que ele seria o responsável pela morte do homem negro. A intenção do artista foi chamar a atenção da sociedade para o alto número de homicídios cometidos pelos policiais, especificamente contra a população negra. Essa exposição acabou ganhando muito destaque na mídia depois que um deputado do PSL, um coronel, ficou incomodado com a cena retratada e decidiu ele próprio arrancar a ilustração, impedindo que ela continuasse sendo exposta. Logo após esse ocorrido, houve várias manifestações nas redes sociais, mas algumas delas me chamaram a atenção. Pessoas dizendo que não concordavam com a atitude do parlamentar em ter arrancado a ilustração, mas que essa ilustração seria ofensiva à classe policial e que não se pode generalizar assim, que nem todo policial é racista, e a ilustração, da maneira como apresentada, daria a entender que todos os policiais agiam daquela maneira e que isso não seria verdade. Eu tenho absoluta certeza de que a maioria dos policiais respeitam sim os procedimentos e pautam as suas condutas de forma ética e correta no que diz respeito às formas de abordagem aos cidadãos e à garantia da segurança, tarefa para a qual eles foram selecionados e que são poucos os policiais que atuam de forma incompatível com a responsabilidade que o cargo exige. Então, não seria adequado atribuir à maioria dos bons policiais um estigma decorrente da forma inadequada de atuação por parte de uma minoria. Mas o ponto que eu quero deixar claro nesse episódio de hoje é que não se trata disso. A questão principal não é o comportamento das pessoas individualmente, mas sim o comportamento do grupo ao qual elas pertencem. A violência policial no Brasil tem aumentado consideravelmente, sobretudo nos últimos meses. Esse é um fato e é comprovado estatisticamente por meio de dados oficiais. Apenas no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o Instituto de Segurança Pública identificou que o número de mortes causadas por policiais aumentou 18% entre janeiro e outubro desse ano de 2019, comparado com o mesmo período do ano passado. Um outro fato é que essa violência policial não está distribuída de forma homogênea na sociedade, mas tem como alvo principal a população pobre e principalmente os negros. Um levantamento feito no mês passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou que 75% das vítimas da violência letal no Brasil são negras. Assim, os jovens negros morrem mais do que os jovens brancos. Os policiais negros, embora constituam 37% do efetivo das polícias, são 51,7% dos policiais assassinados. Mulheres negras morrem mais assassinadas e sofrem mais assédios do que as mulheres brancas. Na prática, significa que se você for negro, as suas chances de ser vítima da violência policial aumentam bastante pelo simples fato de você ser negro. Na prática, significa que se você for negro, suas chances de ser vítima da violência policial aumentam bastante pelo simples fato de você ser negro. Um argumento que sempre surge quando esses dados são apresentados é que os negros morrem mais porque cometem mais crimes. Esse argumento, apesar de simplista, ele ainda tem vários problemas. O primeiro desses problemas é que ele não aborda a questão do racismo estrutural e os motivos pelos quais a população negra não tem acesso às mesmas condições e oportunidades da população branca.
nem aos direitos mais básicos, como saúde e educação, e também porque eles não têm acesso às mesmas oportunidades para a inserção no mercado de trabalho, uma vez que, normalmente, as vagas preenchidas pela população mais pobre são aquelas que demandam um esforço físico maior, e, justamente por isso, elas importam em piores condições de trabalho. Como esse tipo de trabalho demanda da pessoa uma dedicação durante muito tempo do seu dia, e também muito tempo de deslocamento do seu local de residência até o seu local de trabalho, isso praticamente impede a população mais pobre de se qualificar para os trabalhos que demandem maior concentração e esforço intelectual, que não por acaso também são os melhor remunerados. Mas esse tema do racismo estrutural demandaria um episódio inteiro só para tratar do assunto. Outro problema nesse argumento é que ele desconsidera que os negros são as maiores vítimas não apenas da atuação regular da polícia, mas, sobretudo, dos erros e da violação a todo tipo de garantia e de segurança mínima que toda pessoa deve ter. As abordagens policiais mais violentas ocorrem com maior frequência contra os negros. Um terceiro problema no argumento é desconsiderar que o papel da polícia é o de garantir a segurança de todas as pessoas, prevenindo a ocorrência de crimes e, caso eles venham a ocorrer, cuidando para que os danos sejam reduzidos. Dessa forma, é dever da polícia garantir a segurança tanto das potenciais vítimas quanto dos eventuais agressores. Sim, a polícia tem o dever de garantir a integridade física também do agressor, porque não compete à polícia castigar ninguém. A polícia não existe para isso. Ou seja, ainda que se identifique uma situação clara em que uma pessoa cometeu um crime, a polícia não tem autorização para agredir fisicamente um eventual criminoso. Isso porque o Estado tem os seus mecanismos próprios de julgamento e de punição pelo cometimento de crimes, e esses mecanismos estão todos previstos nos códigos penal e de processo penal, sendo o poder judiciário e não a polícia que deve decidir quais penas e em quais condições aplicá-las. É esse arranjo que garante a nossa convivência num Estado democrático de direito e não num Estado autoritário de polícia. Uma forma de evitar que os bons policiais militares, que com certeza constituem a maioria dos efetivos, não sejam alvos de uma generalização a partir das condutas praticadas pelos poucos policiais que não agem dentro das regras, seria justamente pressionar para que os agentes que praticam as condutas desviantes sejam submetidos a um julgamento justo e punidos com as penas já previstas em lei, inclusive sendo afastados da corporação se for o caso. Dessa maneira, havendo uma maior vigilância e rigor na fiscalização do comportamento dos policiais, a impressão que ficará aos olhos da população é de que apenas os policiais que atuam dentro das regras continuarão prestando o seu valoroso serviço à sociedade. Assim, a imagem dos policiais militares passará a ser não mais a de agentes que matam cidadãos deliberadamente, mas sim a de agentes que protegem a população e que garantem a segurança de todas as pessoas. Mas aí a gente tem alguns problemas que aconteceram recentemente e que potencializam essa questão do racismo dentro das polícias militares. Nós tivemos, apenas para exemplificar aqui, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, do governador do Rio de Janeiro, Witzel, e do governador de São Paulo, Dória. O Bolsonaro, ele diversas vezes já se manifestou dizendo que policiais militares que cometerem excessos ou até irregularidades e delitos na atuação profissional, que eles não deveriam ser punidos, mas sim condecorados. No caso do governador do Rio, Witzel, ele disse no início do seu mandato que a polícia militar ela tem que matar sim e que tem que atirar na cabecinha, ou seja, o próprio policial militar atirando para matar sem que aquela pessoa atingida ela seja submetida a um julgamento justo e tendo todas as garantias constitucionais que são dadas a todas as pessoas. A própria polícia faria o julgamento, a condenação e a execução
daquela pessoa. Ou seja, nada a ver com o nosso Estado democrático de direito. E teve também o caso do Dória, né, que fez declarações contemporizando e relativizando a atuação da Polícia Militar naquele massacre que aconteceu em Paraisópolis durante um baile funk em que 9 pessoas foram mortas. Um outro problema, um outro ponto complicado que diz respeito ao tratamento pelo poder público dessa questão que é muito complexa foi a declaração do comandante da Polícia Militar de São Paulo no início desse ano, defendendo que a abordagem policial tem que ser diferente nos bairros nobres, por exemplo, nos jardins, do que é feito na periferia. Dessa forma, ele reforça a distinção de tratamento do Estado em relação às pessoas simplesmente por elas morarem em bairros ricos ou em bairros pobres. Nós temos também diversas ações violentas praticadas no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, no Distrito Federal. No caso do Rio, ficou famoso, né, um helicóptero sobrevoando uma área pobre e policiais disparando tiros indistintamente, a esmo. No caso de Belo Horizonte, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. No aglomerado da Serra, o helicóptero da Polícia Militar do Estado, também sobrevoando uma área de densidade populacional alta e também um bairro mais pobre, policiais disparando a partir de um helicóptero. Eu não preciso nem explicar o tanto que isso é cruel e o tanto que isso é sério, né? Um outro problema também são projetos de lei que estão em tramitação e que visam atenuar a punição aos policiais com um comportamento desviante. Por exemplo, foi sancionada uma lei pelo presidente Bolsonaro, publicada na última sexta-feira, dia 27 de dezembro, agora, que acaba com a prisão disciplinar dos policiais militares e de bombeiros. Sem entrar no mérito jurídico da questão, se foi acertado ou não, quais foram os fundamentos que levaram a essa decisão de sancionar essa lei, pegando apenas o recado que fica para a opinião pública, a gente consegue perceber que, aos olhos da população, o que se percebe é que os policiais militares que eventualmente cometerem delitos não serão devidamente punidos. É essa a mensagem dessa lei que foi sancionada e que passa para a população, principalmente para a população leiga. Bom, ao agir dessa forma, os representantes eleitos, em vez de atuarem para resolver ou amenizar o problema do racismo que é estrutural dentro da Polícia Militar, eles fazem exatamente o contrário. E o problema, nesse caso, não é só o guarda da esquina se sentindo à vontade para praticar atos de violência e de racismo contra a população negra e pobre, mas sim a população toda passar a enxergar nos militares, enquanto categoria, um grupo em que os membros podem praticar de forma sistemática e até incentivada essa violência e esse racismo. Se a população negra é a maior vítima da violência policial, um cidadão negro tem toda a razão em sentir medo ao se deparar com um policial, porque é a vida dele que está em risco pelo simples fato de ele ser negro. Então, para esse cidadão, pouco importa se é a maioria ou minoria dos policiais que agem dentro da lei, porque se ele se depara com um policial e a categoria toda de policial pratica uma violência que é sistemática, as suas chances de morrer são estatisticamente maiores do que a de um cidadão branco. Então, ele tem total razão de sentir medo. Não se trata, portanto, de discutir se é a maioria ou a minoria dos policiais que atuam dessa forma. Para o cidadão negro, dá para generalizar, sim, que os policiais militares são assassinos, porque os números mostram isso e é a vida desse cidadão negro que está em risco. Para os policiais que atuam rigorosamente dentro da lei e que ficaram incomodados com essa generalização a partir do comportamento de uma minoria, eu quero deixar claro que, ao associar a imagem do policial à da violência contra os negros, ninguém pretende dizer que todo policial individualmente pratica violência contra os negros, mas sim que a categoria dos policiais, o grupo
dos policiais a qual ele pertence pratica essa violência de forma sistemática. Então, para esses policiais que se sentiram incomodados, eu sugiro que mudem o foco do seu incômodo e canalizem seu incômodo para uma atuação que vise melhorar a imagem da categoria. Porque essa generalização não tem como objetivo depreciar a sua imagem enquanto indivíduo, mas sim retratar um comportamento que acontece do grupo. Esse caso do racismo dentro da Polícia Militar, cometido por poucos policiais, e que ganha uma repercussão na opinião pública de que todos eles, ou a categoria, seria racista, me fez lembrar alguns outros episódios envolvendo a questão do machismo. Alguns grupos de WhatsApp do qual eu faço parte, eventualmente ao longo dos últimos meses e até anos, eu percebi que algumas mulheres, normalmente mulheres, traziam notícias para dentro desses grupos revelando situações de machismo cometidos por homens normalmente conhecidos delas, ou não, né? Às vezes é um caso que esteve na mídia. E aí o que acontece? Outros homens que fazem parte desse grupo, eles se apressam para dizer o seguinte: olha, é uma pena que isso tenha acontecido, mas nem todo homem é machista. Eu, por exemplo, não sou machista, sou homem e não sou machista. Então, eu percebi essa situação diversas vezes, né? De homens se apressando para se auto-excluírem de um rótulo de machista, porque eles não seriam machistas, e dizendo que aquele exemplo de casos reais usados pelas mulheres no grupo para identificar uma situação de machismo, não seria suficiente para dizer que todos os homens são machistas. Gente, tem um monte de problemas nessa forma de atuar. Bom, se a partir de uma afirmação genérica, esses homens desses grupos, eles ficam mais preocupados em se autodeclarar exceção à regra do que em se sensibilizar com as mulheres e trabalhar para reduzir o próprio machismo praticado pelo grupo do qual ele faz parte, isso já diz muito sobre as prioridades desse homem, né? Então, esse comportamento de dizer, eu não sou machista, ou eu não sou racista, e, nem todo homem é machista, isso atrapalha mais do que ajuda. Então, agora eu vou falar diretamente para os homens que estão me ouvindo. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou hétero, eu sou de uma classe social privilegiada, uma classe média alta, ou seja, eu estou no topo da cadeia alimentar da nossa sociedade dos privilégios. Eu concentro todos os privilégios e eu reconheço esses privilégios. Significa que eu tenho acesso a grupos de pessoas que também são privilegiadas como eu, e eu estou tentando passar para essas pessoas, porque já que eu consigo conversar com essas pessoas, uma situação que acontece no mundo lá fora, fora dessa nossa bolha de privilégios. Então eu quero abrir o olho, vocês homens que estão me ouvindo, por favor, parem, apenas parem de falar, mas nem todo homem é machista, nem todo homem é racista. Vocês estão mais atrapalhando do que ajudando, porque vocês estão desviando o foco da conversa daquele que é de fato o problema e trazendo holofotes para você, para a sua situação de indivíduo privilegiado que quer ganhar uma estrelinha ou quer ganhar um biscoitinho. Não é de você que a gente está falando. A gente está falando de uma situação que é estrutural e é uma situação que envolve toda uma categoria de homens que têm se comportado de uma forma que não é a adequada em relação às mulheres ou em relação aos negros ou principalmente às mulheres negras, que são as que mais sofrem essa situação toda. Então, meu amiguinho homem, por favor, converse com o seu outro amiguinho homem, os seus outros amiguinhos, e digam para que eles não façam mais isso. No caso da situação de homofobia, é bem parecido também, né? Por vezes, alguém traz o argumento no seguinte sentido: olha, eu não sou homofóbico,
eu até tenho um amigo ou um parente que é gay. Não, meu amigo, não fala isso, por favor. Se você pratica um ato de homofobia, ninguém quer saber se você tem amigo ou parente que seja gay. Você praticou um ato de homofobia e você tem que prestar atenção para não cometer esse ato de novo. E mais do que isso, se você identifica uma situação de homofobia, ou de racismo, ou de misoginia, ou de qualquer outra dessas doenças, essas patologias sociais, você não pode ficar inerte. Você tem que se manifestar, e tem que se manifestar no sentido de reprimir aquela conduta e de se sensibilizar com toda uma categoria de pessoas que está sendo diretamente atingidas por esse comportamento, tá? Então, vamos fazer um combinado. Daqui para frente, vocês não vão mais falar nenhum desses absurdos do tipo, mas nem todo mundo é assim, mas eu não sou assim, ou não sou machista, racista, tal, tenho até um amigo ou um parente que é. De hoje em diante, acabou. Você não vai falar mais isso. Combinado? Muito bem, pessoal. Antes de partir para um encerramento desse episódio, eu tenho aqui as dicas culturais, embora esse seja um minicast, e no minicast eu não costumo trazer dicas culturais por serem episódios mais curtinhos, mas é o último do ano, né? Para fechar esse ano de 2019, resolvi abrir uma exceção aqui e acho que vale muito a pena porque esse assunto ele é muito importante. Então, a primeira dica é de um canal fantástico do YouTube chamado Tese 11, da Sabrina Fernandes, mas mais especificamente o episódio número 43. Então, na hora que você terminar de ouvir aqui esse episódio do minicast do Democracia Como Lidar, você vai na mesma hora, já vai procurar no Google, joga lá, Tese 11, YouTube, Sabrina Fernandes, episódio 43. O nome do episódio é Nem Todo Homem é Machista. Gente, assistam esse episódio que vocês vão entender melhor isso tudo que eu estou falando. A Sabrina ela consegue sintetizar isso de uma forma sensacional. A segunda dica cultural é do livro O Sol na Cabeça, de um autor muito jovem, ele chama Giovanni Martins. O livro dele é sensacional. É um livro fininho de contos, então dá para ler muito rapidamente. Eu, em um dia, consegui ler o livro todo. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti. É um livro sensacional. Eu sou suspeito porque só eu já comprei mais de 10 exemplares. É sério isso, gente. E já dei de presente para amigos mais próximos, para parentes. Então, sempre que tem uma pessoa que eu gosto muito, eu presenteio com um exemplar desse livro, O Sol na Cabeça. O autor, ele consegue ter um brilhantismo na hora de descrever cenas do cotidiano dele no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, e ele consegue fazer com maestria, transitar por gêneros literários da descrição, falando primeiro numa linguagem coloquial e alternando para uma linguagem mais erudita. Então, se você lê o primeiro conto, ele já choca, porque a linguagem usada pelo autor para descrever o seu cotidiano é uma linguagem muito coloquial. Então, a gente fica imaginando que o livro todo vai ser usando aquela linguagem. De repente, no segundo conto, você vê que o autor ele consegue descrever outras cenas usando um outro tipo de linguagem, que é a linguagem mais erudita. Enfim, leiam, é muito sensacional. A terceira dica é também sobre a questão do racismo estrutural. É um outro podcast fantástico chamado Mamilos. As meninas, a Juva Lauer e a Cris Bartz, trataram desse tema já do racismo estrutural em alguns episódios. O mais recente é o episódio número 173. O título dele é Eu Não Sou Racista. Ele é de dezembro do ano passado, de 2018, mas o que eu quero indicar aqui é outro, é um mais antigo. É o episódio número 92, ele é de 1º de março de 2017, chamado Consciência Negra. Esse episódio ficou simplesmente maravilhoso, foi uma das coisas mais
fantásticas que eu já ouvi na minha vida. Ele realmente abriu a minha cabeça, ele quebrou vários paradigmas que eu tinha. É um episódio que ficou tão extenso que ele teve que ser dividido em 2 partes. Então eu recomendo demais, se você tem interesse por esse tema do racismo estrutural, se você não faz ideia do que é racismo estrutural também, eu sugiro muito esse episódio número 92 do Mamilos sobre a consciência negra. Para finalizar, já que você ficou comigo até agora, fica mais um minutinho aí que eu tenho uns recadinhos para você. Esse foi o último episódio do ano de 2019. Eu quero dizer que eu estou extremamente feliz de ter colocado em prática esse projeto do Democracia Como Lidar para compartilhar com outras pessoas visões diferentes e tentar estimular que essas pessoas que estão me ouvindo saiam do senso comum e comecem a pensar de uma forma mais crítica sobre esse conjunto de informações que a gente recebe pela mídia, de uma forma geral. Então, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui me ouvindo, vocês estarem interagindo. Esse podcast, ele nasceu com a proposta de ser gratuito. Então, muitos podcasters, eles fazem os seus pedidos de colaboração nesses sites de tipo Patreon, Padrim, enfim, vários outros, mas não é o caso do Democracia Como Lidar. Eu criei o projeto pensando em ser algo gratuito mesmo. Eu faço isso nas minhas horas vagas para compartilhar com vocês experiência e trocar ideias. Então, nesse momento, eu estou conseguindo levar dessa forma, mas, por exemplo, nesse último mês de novembro e dezembro, foi um mês de trabalho muito intenso para mim. Então, eu tenho ali a minha profissão, sou professor, eu trabalho no TRE de Minas Gerais, então eu tive que participar no último mês, eu fui convidado, para dar palestras e cursos em outros estados, então a minha agenda ficou bem complicada mesmo, eu não tive como produzir os episódios aqui do Democracia Como Lidar naquela frequência que eu tinha planejado de 2 vezes por mês, uma frequência quinzenal. Então, quem já segue o Democracia Como Lidar sabe que eu tento soltar episódios a cada 2 semanas, mas como é algo que eu faço nas minhas horas vagas, no meu tempo livre, e eu não peço nenhum tipo de colaboração financeira para ninguém, então quando surgem compromissos na minha agenda profissional, eu dou prioridade para ela. Por isso que ficou meio sambado aqui essa frequência, E isso acaba impactando também na minha interação com vocês nas redes sociais. Eu tenho aí o Twitter. Eu vou confessar, eu tenho uma preguiça danada do Twitter, é por isso que eu interajo pouco lá com as pessoas. Eu uso o Twitter só para divulgar episódios novos, mas de vez em quando eu entro lá e vejo. No Instagram eu interajo mais, tudo que vocês postam de mensagens sou eu que respondo, embora eu tenha a ajuda fantástico da Ana Beatriz Tavares para a criação da arte e postagem no Instagram. Quem interage com o público sou eu, então sempre que tem uma mensagem lá, eu mesmo que respondo, mas com essa agenda complicada e eu fazendo isso nas horas vagas, vez ou outra acaba ficando para trás, eu acabo dando uma sumida das redes sociais, mas enfim, é o caminho que eu encontrei, é assim. E justamente por interagir pouco e não fazer do Democracia Como Lidar uma fonte de renda, é que eu dependo da ajuda de vocês de uma outra forma, indicando para os amigos. Então, se você tem algum amigo que gosta de podcast, que curte discussões sobre democracia, sobre direito eleitoral, sobre temas que perpassam toda esse nosso contexto, inclusive político atual, indique para ele o podcast, indique o Democracia Como Lidar, que só fazendo isso vocês já estão ajudando bastante. No mais, pessoal, muitíssimo obrigado. Para o ano que vem eu já estou pensando um monte de temas legais. Se vocês tiverem sugestões de pauta, de assuntos que queiram que eu trate aqui no podcast, podem mandar, podem entrar em contato. Eu vou estudar, vou pesquisar, vou selecionar aqueles que eu entendo que sejam mais interessantes e mais relevantes. E aí a gente continua o nosso bate-papo aqui. Então, que o ano de 2020 seja
bem melhor do que o ano de 2019. Até mais, pessoal. Um grande abraço.